pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Aqui é o primeiro episódio do programa Parto em Foco, esse novo projeto que nós desenvolvemos aqui no Instituto Nascer. Sejam muito bem-vindos. Hoje, um tema muito importante. Eu acho que ele é um tema importante e necessário, né? Quem vive aqui pelas redes sociais e pelas mídias sociais do Instituto, né? São pessoas que, obviamente, têm um envolvimento com esse momento tão importante da vida das famílias, que é a chegada de um filho, né? A gente vive num país com um modelo de cuidado ao nascimento em transformação, em franca transformação, e falar sobre esse tema é realmente muito relevante. Um tema doloroso, um tema difícil, um tema áspero e causa às vezes reações, né, das mais diversas, né, quando a gente toca nesse assunto, dentro da área médica, no universo das mulheres, né? Mas uma coisa a gente não pode fechar os olhos, né? Eu acho que chegou a hora de fazer uma autocrítica, né? A nossa própria classe, nosso próprio sistema de saúde, né? De como é importante refletir sobre o cuidado que é oferecido hoje no Brasil para as mulheres durante esse momento tão importante da vida, né? Existem pesquisas que estimam que 1 em cada 4 mulheres no Brasil sintam que em algum momento da vivência da chegada de um filho passou ou viveu alguma situação de violência, né? Então isso é muito sério, né? Então é uma terminologia nova e para isso eu convidei uma colega muito especial, que é a advogada Gabi Sali. Ela é uma advogada super importante, que estuda muito esse tema, né? Foi a primeira advogada a ajuizar uma ação de violência obstétrica no Brasil, então uma pessoa assim, realmente de muita relevância. E além disso, uma colega que vive aqui em Belo Horizonte, está próximo da gente, a gente aprende com ela e acho que vai ser um papo muito legal, porque eu acho que esse assunto não é um assunto só para médico discutir, esse assunto não pode ser discutido sem ouvir, né, quem cuida das leis ou quem normatiza as leis, né? Então acho que foi um convite muito especial. Fico agradecido da Gabi ter aceitado. Acho que ela já mandou aqui o convite para mim. Espera um pouquinho. Então, Gabi, como eu estava dizendo, é um tema muito importante, né? Eu acho que um tema importante e necessário, né? Assim, a gente está vivendo um momento de transformação. Toda live aqui eu falo sobre isso, a gente aborda os temas mais variados possíveis em relação à gravidez e eu falo, gente, a gente está passando por uma transformação. O Brasil é o país vice-campeão mundial de cesarianas. Então, assim, são algumas décadas de transformação, né? Acho que discutir esse tema, assim, principalmente para mim como obstetra, né? Assim, eu acho muito importante. Eu acho que esse dueto assim de um obstetra que trabalha com assistência direta ao parto, com altas taxas de parto normais, né? Eu vivi praticamente a minha vida, os primeiros 10 anos, no universo público de Belo Horizonte. Eu trabalhei praticamente em todas as maternidades públicas de Belo Horizonte. E agora eu vivo habitando as maternidades particulares, né? E com você trazendo esse lado, né, do direito, né? Eu acho que vai ser bem legal, assim. Eu fiquei muito feliz de você ter aceitado. Sim, obrigada. Eu acho que é isso mesmo. A gente está vivendo agora a revolução, né? João, meu mais velho, tem 9 anos. Faz 9 anos em dezembro. E quando eu estava grávida do João, né, era um verdadeiro deserto, né? A humanização. É óbvio que já existiam mulheres trabalhando, a gente tem que reconhecer o mérito dessas mulheres, né? Já existiu Sofia Feldman em Belo Horizonte, enfim, já existiam referências em humanização, gente estudando e se dedicando a isso, mas para um grande público era um verdadeiro deserto mesmo, né? Você não conseguia informações de qualidade na internet, era algo muito longe, o que você tinha era algo muito, muito, muito longe da mulher média, né? Era alguém assim, a gente brincava, né? Ah, era só para índias, de sovaco cabeludo e tal. A gente muito alternativa, muito doida e tal, né? Então, assim, ver o universo da humanização se
popularizando, se tornando mais acessível, vendo a qualidade de informação que a gente tem hoje disponível, né? Ver que existem mais equipes, né? Quando você abriu o Instituto Nascer, era o Instituto Nascer só, né? E hoje nós temos outras equipes, isso é um crescimento muito, muito Muito bacana, importante, né? Então, eu vejo exatamente isso. Nós estamos vivendo a revolução agora, né? E a violência obstétrica, a discussão da violência obstétrica permeia isso, né? Permeia porque são violências que mulheres 10 anos atrás também sofriam, mas não reconheciam, né? Eu me lembro quando o João nasceu, eu lembro que eu recebi uma visita e essa amiga falou comigo assim, Gabi, mas como é que estão os seus pontos? Eu falava, mas não tive ponto. Ela falava, mas não tem jeito, teve ponto. Ou você teve ponto na barriga, ou você teve ponto na perereca. Não tem jeito de não ter tido ponto. E era algo que ela não tinha nenhum acesso, né? Então, ver o nível de informação de qualidade, vê-la se tornando mais acessível, é uma vitória gigantesca, né, do movimento de mulheres. Estou vendo só as pessoas aparecendo aqui, Emerson. Só gente das antigas, gente Você tá aí maravilhosa. com seus olhinhos assim, todo brilhando, olhando as pessoas entrando aí. Nossa, Adoro, amiga. adoro. Vi Lívia, vi Adrenês aqui, vi Juliana, Flávia Marcele, Mari, Augusto, gente das antigas, gente nova, mas todas mulheres assim que têm um papel importantíssimo, tiveram um papel importantíssimo na defesa dos seus partos e no dos outros também. Exato, exato. Então, Gabi, e fazendo esse paralelo, assim, né? Assim, tá falando de assistência humanizada, falar de violência, né? Mas eu acredito que a violência obstétrica, ou seja, o cuidado inadequado durante o nascimento, durante todo esse ciclo da vida da mulher, o pré-natal, porque a gente vai falar sobre isso, que não é só parto, né? Porque fica ali parecendo que é só a coisa do parto, é pré-natal, é o nascimento propriamente dito, aquele momento, e ali o puerpério. Um cuidado mal vivido, né? Uma experiência mal vivida, ela nutre a nossa epidemia de cesariana. Então, para mim, a violência obstétrica ou o cuidado inadequado, ele é propulsor do posicionamento que o Brasil tem hoje, entendeu? Então, se a gente combate isso, né, se a gente oferece uma experiência saudável, positiva, fortalecedora, com autonomia, né, poxa, isso vai refletir, obviamente, nas escolhas das mulheres, né? Então, assim, uma coisa nutre a outra negativamente, na minha opinião, né? Você não vê isso também? Vejo mais. Tanto que é muito comum, né? Tem um jargão que é o seguinte: se oferece parto violento para vender cesariana, né? As pessoas dizem isso. Porque a verdade é essa: as mulheres partem do pressuposto que parto tem que ser sofrido, tem que ser uma experiência de resiliência, né? Assim, olha, parto dói mesmo, parto sofre mesmo, as mulheres são violentadas mesmo, é desse jeito mesmo, para que as pessoas optem por não sofrer, né? Entendem que a cesariana é isso, eu não tenho a menor dúvida, né? Nós temos no Brasil o seguinte, nós temos uma universalização da violência. Você deve ter essa experiência no consultório, devem chegar mulheres, né, que já tiveram seus primeiros filhos em experiências violentas no consultório, e esse tipo de mulheres que chega achando que a sua opção para não reviver a violência, né, e às vezes a experiência dela mesma, mas às vezes a experiência de uma amiga, de uma vizinha, né, que para não reviver a violência, ela tem que ter uma cesariana. Isso é muitíssimo comum. Como se cesarianas também não pudessem ser violentas, né? Porque muitas vezes são. A gente diz o seguinte: todas as mulheres no Brasil estão sujeitas à violência obstétrica. Tanto as mulheres de classe média, né, que se submetem às redes particulares ou à rede suplementar, né, os clientes dos planos de saúde, como as mulheres que estão submetidas ao SUS. É universal a violência. Só que a violência da mulher do SUS e a violência da mulher dos consultórios
particulares ou dos planos de saúde são de violências diferentes. Enquanto a paciente do SUS, a gente diz que sofre uma animalização, né? Você vê assim, a violência que essa mulher sofre é uma violência que não a reconhece como ser humano, então gritam com ela, né? Debocham dela, ignoram, comentam as suas características pessoais, se ela é gorda, se ela é magra, se ela engordou, se ela não engordou, se ela teve muitos filhos ou não. A mulher da saúde suplementar, ela tem uma infantilização. As escolhas dela são desconsideradas, né? Lidam como se ela é a famosa mãezinha, né? Infantilizam, ridicularizam, tratam como se ela fosse inapta para tomar as decisões sobre o corpo dela e tal. E sobre o próprio filho, muitas vezes. Então, ter esse tipo de conversa que a gente vai ter aqui hoje, Emerson, é a melhor forma de se combater a violência obstétrica. Por várias vertentes. A primeira é que a melhor forma de se combater a violência é conhecendo a violência, né? Porque é isso que te torna apta a fazer boas escolhas, né? E propagar esse conhecimento é o que também faz com que ele não se repita, né? Então, Gabi, como eu conversei com você, né, eu acho que eu queria dividir, né, em alguns tópicos importantes. Eu acho que o primeiro é um entendimento conceitual, né, do que vem a ser a violência obstétrica. Existe muita confusão, assim, eu vejo toda vez que eu falo sobre esse tema com colegas médicos e tal, é sempre recebido de uma forma muito negativa, assim, né? E eu vejo que tem muita falta de entendimento do que verdadeiramente sabe, assim. Eu queria primeiro, assim, a gente falar um pouquinho desses conceitos de uma forma mais ampla. Depois eu quero entrar no final do que pode caracterizar ou não um ato de violência dentro de uma má prática e tal, né? Então a gente primeiro conceituar, assim. Eu gostaria de ressaltar para as pessoas que estão ouvindo a gente, eu acho que eu fiz esse desenho histórico na live com a Lena, que eu fiz sobre o acompanhante no parto, que ficou muito legal, né? Que fala ali, né, dessa viagem do tempo, ali depois da Segunda Guerra Mundial, da hospitalização do parto, e chegando ali na década de 90, as mulheres pelo mundo, em países mais civilizados, mais desenvolvidos, inquietas com a maneira que estavam sendo cuidadas. E aí começou, né, essas mudanças. Essas mudanças são jovens, né? Então são conceitos muito jovens, de 2000 para cá. Eu brinco falando, eu já estava trabalhando em Belo Horizonte, entendeu? Eu não era... Ou seja, quando começou-se a falar sobre esse tema e tal, então assim, primeiro para as pessoas entenderem, assim, dar uma certa dimensão, porque isso não era nem tratado, não existia nem esse olhar na época que você nasceu, na época que eu nasci, na época que as pessoas estão assistindo a gente nasceram, né? Então isso é muito importante. Então são conceitos ali do início dos anos 2000, né? Assim, que vem em função da insatisfação das mulheres pelo mundo com a experiência que estavam vivendo, experiências que foram, graças à evolução da medicina, a gente teve avanços incríveis, muito, muito importantes, em relação à mortalidade materna, mortalidade neonatal e tal, mas teve uma perda do olhar para a experiência da mulher em viver esse momento, entendeu? Não é só um momento técnico que tem que ser seguro, não, entendeu? Assim, é muito mais do que isso, né? E as mulheres começaram, acho que no Brasil, eu brinquei recentemente na live com a Lena, a mulher está começando a questionar, começando a entender, assim, opa, espera um pouquinho, é possível viver isso de uma forma saudável, positiva, feliz, autônoma e tal? Ou tem que ser igual o que eu escuto a minha empregada falando? Ou a minha tia conta, né? Então, eu queria que você falasse primeiro um conceito, depois das pessoas entenderem que isso é coisa muito jovem, é de 2000 para cá, é 2000 e pouco, 2004, né? Fala um pouquinho de forma mais conceitual, assim, em relação ao que verdadeiramente caracterizado pelo olhar do direito, principalmente, né? Tá, é o seguinte, violência obstétrica, ele é um conceito latino-americano, né? Por que será? Né? Os conceitos aparecem... Peraí, mas não surgiu na Suíça, não? Não foi, não?
Não Eu foi, não achei. foi na Holanda. Não Não foi na foi. Holanda, na Suíça? Não foi na Holanda. Né? É um conceito latino-americano. Né? A primeira ação de violência obstétrica foi ajuizada por mim aqui em Belo Horizonte. Né? É, Ah, Gabi, mas não existia violência obstétrica antes? Não com esse nome, né? Foram papers venezuelanos e colombianos. A primeira vez que eu ouvi falar, não existia nem material traduzido, não existia absolutamente nada. E aí, as mulheres latinas começaram a compilar essas violências que elas sofriam no parto e fazer uma diferenciação dessa violência com o que a gente já conhecia amplamente, né, também no Brasil, que era o erro médico. Né? O que é o erro médico? Assim, de uma maneira bem simplificada, correndo risco até de ser pouco técnica. Né? O erro médico é aquela negligência, aquela imperícia, ou aquela imprudência que traz um resultado danoso. Ela traz um resultado que seja antijurídico. A violência obstétrica não está necessariamente ligada a resultado. É óbvio que procedimentos violentos, né, tendem a causar piores resultados, tanto maternos quanto perinatais. Né? A gente costuma dizer que o parto humanizado é um parto científico, é um parto de acordo com as evidências científicas. Mas independente do resultado, quer dizer, entreguei bebê e mães saudáveis, Não basta. vivos. Não Não basta basta. mais. Não basta mais. Exatamente. Assim, é muito importante você falar isso, Gabi, porque vindo de um advogado, entendeu? Porque isso eu falo há muitos anos com os colegas, entendeu? Assim, porque nós somos treinados dessa forma, entendeu? Assim, o resultado final é mãe saudável, bebê saudável. A medicina estava feliz com o seu papel nesse momento da vida da mulher. Mas não é mais isso, entendeu? Assim, você tem que Não. entender que não é mais isso. Tem a experiência do que está vivendo ali, tem a maneira que a mulher se sente ali naquele momento, né? É óbvio, é. Eu acho que é o seguinte, nós estamos. Eu acho que a experiência que você tem no Instituto Nascer é uma experiência que já vai muito além, né? É uma experiência onde a mulher pode transformar o parto em algo. O que está se buscando lá é muito além da não violência, né? Uhum. Talvez seja muito além até do parto meramente científico. Ela está vivendo ali, existe um fetiche também, né? Eu me sinto muita vontade de fazer isso, porque eu tive 4 partos cheios de fetiche, né? Música, vela, banheira e tal, não sei o quê. Mas o que acontece é o seguinte, o mínimo que se deve garantir, né, é um parto científico, segundo as evidências científicas. E o parto segundo as evidências científicas, ele contempla também uma experiência positiva da mulher. Né? A gente não quer mais aquela mulher que saia do parto simplesmente mãe vivo, bebê vivo. Né? Então, como que isso foi se desenvolvendo juridicamente? Gabi, tem só essa primeira ação que foi ajuizada no Brasil, foi em 2012, imagina, foi ontem, não tem 8 anos. Né? Então, quer dizer, mas tem só 8 anos que a gente poderia, que a gente tem instrumentos jurídicos no Brasil para combater a violência obstétrica? Não, nunca nos faltou instrumentos para isso. O Brasil é signatário, né, de convenções de proteção à saúde da mulher e combate à violência de gênero, né, desde 79. Né? Em 94, o Brasil também assinou a Convenção de Belém do Pará, que visa acabar, eliminar toda forma de violência contra a mulher. Né? E a OMS entende a violência obstétrica como uma violência de gênero. Né? É uma violência que a mulher sofre exclusivamente em razão por ser mulher. E isso é uma violação aos direitos humanos. Então, quer dizer, antes mesmo da Constituição de 88, nós já tínhamos formas para combater a violência obstétrica. Mas qual que era o problema? O problema é que as leis não funcionam se elas não tiverem um ambiente social para isso. E aquilo que a gente estava falando lá no início, quer dizer, o movimento de mulheres, a busca das mulheres por uma experiência mais saudável, uma experiência mais prazerosa, uma experiência de empoderamento,
né, de fortalecimento, inclusive, da maternidade e tal, né, essa busca que embasou, né, hoje, e que embasa hoje as nossas ações judiciais. Mas legislação para proteger as mulheres da violência obstétrica, nós temos desde 79 no mínimo, entendeu? Desde lá, né? Entendi. Então, a gente poderia simplificar assim para as pessoas, assim, o que é, o que seria, né, efetivamente violência obstétrica? Eu falo uma coisa, eu nem sei se juridicamente está correto e tal, né? Que eu falo que são ações, mas que também são omissões. Entendeu? Assim, porque as pessoas falam, porque usam violência, aí fica parecendo o que vem logo, né? Assim, uma ação violenta, né? Assim, e omissões, né? São parte importante de um entendimento do que a gente está falando aqui, sabe? Assim, então, são ações e omissões também que podem gerar dano, dor, sofrimento desnecessário, intervenções cientificamente não comprovadas e rotineiras, né? Desrespeito, todas essas questões, né? Então, o conceito é amplo, né? Assim, mas entender que também, porque a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o sistema público e o sistema privado. Você falou de Instituto Nascer e tal, mas eu vivi 8, 10 anos dentro do serviço público, muito envolvido com todas essas maternidades, né? E eu sei bem a realidade de Belo Horizonte, assim. Então, o Instituto nasce exatamente porque ele só existe porque eu sei o que existe em Belo Horizonte. Ele é consequência exatamente disso, né? Do que eu vivi e do que eu senti ali, né? Então, esse conceito é muito amplo. A gente vai falar sobre serviço público, né? E essa questão da carência de acesso também ao cuidado, né? A gente vai ter que tocar nesse aspecto, né? E a Organização Mundial de Saúde, ela diz mais ou menos isso, que eu disse, é mais ou menos isso, assim, ela fala efetivamente, ela chancela esse termo, né? Porque teve aí uma polêmica no ano passado, né? Que o governo aí chegou e falou, não vamos falar sobre violência, não usar esse termo, né? Eu entendo, assim, o termo, às vezes, causa uma certa rejeição, principalmente no meio médico e tal, né? Porque fica parecendo que é uma violência ou uma ação ou uma falta de ação ou de cuidado causada a figura do médico obstetra, entendeu? Assim, e as pessoas precisam entender que não é isso, né? Que assim é muito mais o sistema obstétrico que a gente está questionando aqui. Quando a gente questiona aqui, obviamente o obstetra está dentro disso, né? Mas é toda uma cadeia de cuidado, né? Eu falo que até quem está com a caneta na mão, quem está com a caneta na mão é responsável também. Né? Óbvio. A gente está aqui em São momentos grandes responsáveis. pré-eleitorais, né? Então, assim, quem está com a caneta na mão é muito responsável, entendeu? Assim, o plantonista que está lá na maternidade, ele tem a sua responsabilidade também, o pediatra, a enfermeira, o porteiro, o gestor, o diretor e tal. Mas eu acho que quem também está com a caneta na mão é muito responsável por tudo que a gente está falando aqui, não é isso? Sim. Essa discussão, Emerson, ela tem sido, na minha opinião, ela é um desvio, sabe? Eu penso o seguinte, quando o Ministério da Saúde, quando os órgãos de classe, eles começam a discutir, não deveria chamar violência obstétrica, deveria se chamar... eu acho que a gente está deixando de falar do que é essencial, né, para partir para uma perfumaria que não vai mudar o status das coisas, né? Mudar o nome, quer dizer, já vai em Shakespeare, né? Tipo, uma rosa continuaria sendo uma rosa, ainda que ela tivesse outro nome, né? Ela teria igual perfume. Então, o que eu acho nós não podemos ignorar que hoje, agora, enquanto nós estamos conversando, mulheres estão sendo violadas, mulheres e bebês, né? E muitas vezes pais também, acompanhantes também, estão sendo violadas nos hospitais do Brasil, né? Nós não podemos ignorar isso,
sob o pretexto de dizer, olha, não é o nome mais apropriado, não é assim que deveria tratar e tudo mais. Né? Nós estamos deixando de tratar o que é o cerne da questão para um Ficar desvio. discutindo a nomenclatura. Ficar discutindo Exatamente, nomenclatura entendeu? e tal, vai ser isso, É, vai chegar. Não, não, gente, é isso que eu falei no início aqui, né? Assim, a gente tem que fazer uma autorreflexão, a gente, todos nós, né? Quem vive nesse universo da assistência ao nascimento no Brasil, assim, gente, a gente não é vice-campeão mundial de cesariana à toa, entendeu? não. Assim, a gente não tem aí, eu digo, Gabi, que existe ainda, né, que é uma coisa mais preocupante, assim, na minha opinião, que eu faço que é uma face invisível da violência obstétrica, entendeu? Assim, a gente está falando aqui de determinados conceitos, mas que muitas mulheres, na minha opinião, se aquela pesquisa de 2000 lá mostra que no Brasil, 1 em cada 4 mulheres se sentem que passaram por um cuidado violento, desrespeitoso e tal, eu acho que depois dessa live aqui, certamente, entendendo os conceitos que a gente vai trazer aqui, tem uma face invisível. Tem muita gente que viveu um cuidado inadequado e nem sabe que Não viveu. sabe, Não não sabe que sabe. viveu. Isso é Quando eu... muito triste, isso é muito triste, isso é muito complexo, né? Porque eu aprendi, olha que louco, porque como a gente está vivendo a mudança da história, a gente quer mudar agora, vamos mudar tudo aqui. Não, não vai, calma. É uma viagem nessa mudança. Eu, Emerson, aprendi a fazer as coisas que hoje são caracterizadas como uma má prática obstétrica. Pô, olha a minha carinha, gente. Pô, eu sou novo, entendeu? Assim, poxa, eu tenho 47 anos, eu vim para Belo Horizonte em 2000, aprender obstetrícia. Eu aprendi a fazer as intervenções clássicas médicas aqui em Belo Horizonte, entendeu? Assim, aqui, fazendo residência médica em 2000 e 2001. Olha que complexo isso, sabe? Assim, então, eu aprendi no livro, eu não aprendi assim de orelha, eu aprendi no livro, na faculdade de medicina, eu aprendi na residência médica, e aí quando eu saio, eu estava pegando essa transição, assim, quando eu me deparei, né, viajando o mundo, entendendo o que acontecia lá fora, que eu fui, opa, pera um pouquinho, isso foi me causando aquele incômodo, né, assim, então, eu trabalhava numa maternidade que tinha um olhar muito clássico, eu formei lá, e fui para uma outra maternidade com uma visão mais humanista e com já um olhar mais científico, assim. E eu falei, gente, assim, eu estava aprendendo, o que eu estava aprendendo ali, poxa, até ontem, entendeu? Então, quantas episiotomias de rotina eu fiz, assim, quantos Cristelé o Dr. Emerson fez na vida, quantas atitudes, né, de não permitir, ou seja, não existia permitir acompanhante, não tinha acompanhante. As últimas 3 décadas ali, 80, 90, 2000, não tinha, gente. O acompanhante foi retirado da cena. Foi retirado por quem? Por nós, pelo cuidado, pela organização do cuidado. A gente já conversou sobre isso numa live sobre acompanhante, entendeu? Assim, então é tão complexo isso, né, Gabi? Porque olha só, tudo muito próximo da gente, né? Sim, eu acho que tem uma coisa que é muito importante dizer, Emerson. Muito importante, porque é uma confusão que acontece demais. Você, tão novo, né, está dizendo para mim, olha, eu aprendi errado, eu aprendi episiotomia, eu aprendi Cristelé e tal. E não é porque as evidências científicas não estavam disponíveis. Não é porque foi ontem que a gente descobriu que Cristeller não presta. Não é porque a gente descobriu ontem que não tem evidência científica de episiotomia. Já não tinha evidência científica de episiotomia, né? O Cristeller o primeiro documento da OMS combatendo, salve melhor juízo aí, você me corrige se eu estiver errado, é de 86, né? Então, o que acontece? Nós temos que repensar, porque hoje as pessoas... Então, a gente não está vacinado pelas evidências científicas. É isso que eu quero dizer. Eu não quero dizer o seguinte, Emerson, quando se formou, não tinha evidências científicas disponíveis, e aí o que acontece? Essas evidências estão disponíveis há 10 anos, e por isso hoje os médicos estão melhores. Não, né?
as pessoas que estão se formando hoje, lamentavelmente, nas faculdades de medicina, também estão aprendendo a mesma medicina que você aprendeu. Né? Estão Isso. estudando em livros e estão tendo tutores e preceptores e tudo mais, que muitas vezes não praticam a medicina baseada em evidências científicas. Eu coloquei aqui no final para a gente discutir sobre ações que podem ser tomadas para mudar o cenário. Porque não adianta ficar filosofando aqui, mas o que vai mudar? Vai mudar como? E aí uma coisa que eu falei é a questão da mudança na formação profissional, do obstetra, da enfermeira, da pessoa que vai ser o diretor do hospital, do diretor clínico, do gerente, do empreendedor. Aí a gente vai falar, obviamente, eu estou falando da parte médica, mas da informação da mulher, da maneira que a informação vai se democratizando, as legislações, o direito, né? Então a gente vai acho, falar um pouco sobre isso, mas as mudanças têm acontecido, elas são mais lentas, né? Assim, eu tenho 2 livros de um obstétricos que são um livro clássico, que é o Rezende, que é um professor, e no livro do Rezende, que eu estudei, tinha lá a foto da Epígio, a foto do Cristelé e tal, ensinando como fazer ainda, tipo assim, um negócio assim, pressão suprapúbica. Agora, no livro dele, dos últimos anos, já tem um capítulo da Melânia, já tem um banquinho de parto, já tem uma banheira, já tem uma foto da mulher, do médico fazendo cristelé e um X vermelho em cima, entendeu? Assim, então, as coisas mudam, entendeu? Mas... Emerson? Oi, tudo bom? Falhou. Mas as mudanças são lentas, né? Então, acho que eu queria falar isso com você, assim, que você concorda também. Existe essa fase invisível da violência ou do cuidado inadequado na hora do nascimento. Você não vê isso, né? Claro, vejo demais. E eu vejo o seguinte, durante muitos anos, eu fui perpetradora de violência aqui no escritório também. Porque vinha me consultar uma mulher que dizia: olha, eu quero processar o hospital porque não permitiu que o meu marido assistisse ao nascimento do meu bebê e tal. Então ela vinha com uma demanda, por exemplo, de violência porque não teve respeito à lei do acompanhante, por exemplo. E eu só atendo mulheres que trazem o prontuário. Elas têm que requerer o prontuário e trazer o prontuário antes. Aí ela chegava aqui e eu falava assim: nossa, mas olha, você passou por isso, você passou por aquilo, você passou por aquele outro. Então eu fazia, eu era aqui, muitas vezes, a mensageira de uma violência. A violência que ela não sabia que ela tinha sofrido lá, né? Eu perpetrava ela aqui, eu a violentava aqui dentro. Porque contava para ela que ela poderia ter porque ela poderia ter tido um outro atendimento, assim, né? É óbvio que, eventualmente, acontece ainda. Às vezes você faz um comentário e tal, e a pessoa falava: mas eu não precisava disso, eu não precisava daquilo, né? Na minha primeira gestação, eu conto no meu cartão de pré-natal 13 toques. 13 toques. Eu, que virei advogada de violência obstétrica. Mas eu não tinha a menor noção de que aquilo era algo que era desnecessário, eu não tinha a menor noção de que não existia evidência científica e tudo mais. Se, na gravidez do meu segundo filho, eu já tivesse passado por algum toque desnecessário, eu já me sentiria violentada. Né? Então é óbvio, né, que a violência, ela também, que o sentimento de violência, né, que a sensação dessa violência, ela é uma sensação que é cultural, né, e ela depende também do seu nível de informação, né. Há mulheres que saíram relativamente satisfeitas. Eu recebo muitas mensagens no Instagram do escritório, principalmente, das mulheres dizendo assim para mim: Gabi, você poderia ver o meu vídeo de parto, você poderia ver minhas fotos, você poderia ler o meu prontuário e me contar se eu sofri violência obstétrica? E eu falo para elas: amiga, se você entrou no Instagram, procurou o meu escritório, escreveu essa mensagem, não tenha dúvida, você sofreu violência obstétrica. Acredite no seu sentimento, né? Porque se você tem essa sensação, muito dificilmente, né, você não sofreu violência obstétrica. Nunca vi, né? Nunca vi essa sensação estar errada. Porque a gente sabe que alguma coisa estava errada. A gente sabe que
que a pessoa não foi devida, que você se sente não devidamente respeitada, não devidamente ouvida, né? Não devidamente autônoma nas decisões do seu corpo, né? Eu posso colocar nome para você, eu digo para elas. Eu posso dizer para você qual que é o nome técnico da violência que você sentiu. Agora, se você tem essa sensação, pode acreditar nela. Você sofreu violência, sim. E isso é verdade, né? Aparece lá na estatística da Perseu Abramo, 1/4 das mulheres brasileiras que tiveram partos relatam ter sofrido algum tipo de violência, mas esse número é muito subnotificado. Mas é muito mesmo. Né? É a face invisível, é isso que a gente está falando, claro. né? É a face invisível. É a face Sim, invisível, né? Porque o que acontece é, quando você acredita que... Gabi, e a do parto é só do parto, né? Se a gente for entrar nas outras, né, também da vida da mulher, né? Porque aí a outra, não é isso? É a mesma coisa, né? Mesma coisa, exatamente. né? É a questão do gênero, né? Sim, é uma questão de gênero, é uma das violências sofridas exclusivamente por razão de ser mulher. E isso é uma coisa que é muito fácil a gente ver, Emerson. Porque o que acontece é o seguinte, veja bem, qual que foi, né? Você está dizendo que você tratou disso com a Lena, eu vou até depois pegar essa live que eu quero ouvir. Eu quero ver o que ela tem a dizer sobre isso, porque eu gosto do que a Lena disse. Mas olha, quando você tira, né? A minha geração de mulheres é a primeira geração que tem a chance de viver a experiência de parto como uma experiência de empoderamento, como uma experiência de satisfação, como uma experiência familiar, se for o desejo dela. Porque, minha avó teve partos em casa e tudo mais. Em absoluto abandono, né? Os bebês, a minha avó teve filhos em casa, mas correndo risco de morte, sem nenhum aparato técnico, né? Sem nenhum apoio médico, num momento de absoluta solidão. Tanto que você tinha uma morte materna lá nas alturas. Depois você teve a geração da minha mãe, da sua mãe, né? Que tiveram bebês totalmente alheios ao processo, né? Quer dizer, muitas vezes dopadas e extremamente anestesiadas, sem nenhum controle sobre aquele processo, né? Também extremamente sozinhas, né? Aí, nessa época, é o tal do marido andando no corredor com um charuto e tal, não sei o quê, e as mulheres ali em total abandono, né? do seu próprio corpo, né? A minha geração, a geração das mulheres que você está atendendo hoje, é uma geração que tem escolha. Né? O Código de Ética Médica, ele diz isso com muita clareza. Né? O paciente tem autonomia para fazer as suas escolhas. Né? Então, decidir sobre a via de parto, né? Decidir sobre a posição do parto, né? Ter informação de qualidade durante o pré-natal, né? Discutir sobre parto, discutir sobre evidência científica. Eu participo muito, de uns anos para cá, eu tenho participado de muitas discussões com médicos, né? Hospitais mais progressistas, né? Instituições mais progressistas têm me chamado para conversar sobre violência obstétrica. Né? Para trocar, para aprender, para ensinar e tal. E aí as pessoas dizem assim com muita frequência, mas como que eu vou dizer para minha paciente, são termos técnicos, como eu vou falar com ela sobre episiotomia, sobre ocitocina, né? Jesus, assim mesmo. Sabe o que é episiotomia? Uma tesoura na sua perereca. Quem não entende? Entendeu? Né? Ocitocina. Ocitocina sabe o que é? Olha, aquele sorinho, vai pingar lá o sorinho. Sorinho é um hormônio que imita o seu, e aí você vai sentir o quê? Você vai sentir mais dor, o parto vai ser mais rápido e tudo mais. Não existe um conhecimento místico, sabe, para os iniciados, que torna aí, eu acho que isso é algo que a gente tem que pensar com muita seriedade. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque nós, os advogados, temos isso em comum com os médicos, né? Esse saber distinto, né? Diferenciado, que nos transforma em doutores e que nos afastam das pessoas a quem a gente serve. Né? Porque o objetivo é que venha uma mulher aqui e eu fale para ela, olha, a sua ação é essa, o seu risco é esse, olha aqui o seu prontuário, nós podemos analisar isso, isso e isso, essas são as suas chances de êxito, e isso é o atendimento que a mulher tem que ter no pré-natal dela. Né? Olha,
a evolução do seu parto é assim, vai ser assim, vai ser assado, se acontecer isso. Olha, uma razão científica para você ter uma eventual cesárea é essa e essa e essa. Se não forem essas razões, não existe razão para você ter cesárea. Vamos participar aqui das nossas escolhas. Nós estamos aqui num determinado momento. Olha, veja bem, a sua evolução está assim ou está assado, os seus riscos são esses e esses. Ninguém, sabe? Ninguém quer mais aquele bebê do que aquela mulher. Ninguém no mundo. Né? Médico nenhum tem que proteger o bebê da mãe, né? Médico nenhum tem que proteger a mulher dela mesma, né? Eu vejo muitas vezes nessas discussões as pessoas dizendo assim, mas a mulher não sabe o risco de não se fazer uma episiotomia. Eu falei assim, explica para ela, né? Pergunta para ela se ela quer correr esse risco, né? Ah, ela não sabe o risco de, enfim, uma coisa qualquer aí. Ela não sabe o risco de um parto pélvico. Explica para ela. Dá para ela a estatística. Ah, o risco de um parto normal depois de cesárea. Dá para ela o número. E ela decide. Ela decide se ela quer. Por quê? Porque ninguém quer aquele bebê mais que ela. Né? Então, compartilhar. E Emerson, as pessoas me chamaram uma vez para uma. Esse caso é muito engraçado. Para uma palestra que era o seguinte: eu tinha que dizer para os médicos como evitar processos de violência obstétrica. Aí eu fiquei assim, eu discuti isso com as meninas que trabalham comigo aqui no escritório. Eles falaram, mas Gabi, você vai aceitar fazer essa palestra? Né? Tipo, os médicos estão querendo como? Sabe? Enganar as mulheres para que elas não se processem por violência obstétrica. Eu falei assim, não, não é isso. Porque o jeito dos médicos não serem processados por violência obstétrica é dividir a responsabilidade. É exatamente isso. Eu nunca tive no escritório uma mulher que disse assim, olha, o meu médico falou comigo que eu corria X de risco de ter uma ruptura uterina porque eu tinha uma cesárea anterior. Mas eu tive aqui uma ruptura uterina, entendeu? Eu escolhi junto com ele que eu ia ter um parto normal, tive uma ruptura uterina, então eu estou aqui processando porque ele devia ter feito isso à minha revelia. Isso não existe. Não existe. Por quê? Porque as mulheres, quando são responsabilizadas, quando se divide com elas esse poder das decisões, elas se responsabilizam. E quando elas se responsabilizam, e quando elas compartilham essa responsabilidade, né, elas estão avaliando os riscos, porque os riscos existem. Né? Você engravidou, você está correndo risco. Né? 1 milhão de riscos aí. Você vai falar melhor desses riscos do que eu. Agora, quando se compartilha... Né? Quando se compartilha o poder, você compartilha também a responsabilidade. E aí você tem satisfação, não é só quando dá errado, não. Você não tem só satisfação quando aí, não, olha que lindo esse filme, esse vídeo de parto, maravilhoso, fotos maravilhosas, bebê lindo, bebê saudável. Quando os resultados são ruins, né? Quando acontece uma fatalidade e bebês morrem, ou quando acontece uma fatalidade e mulheres têm hemorragias, ou mulheres, enfim, né, têm intercorrências, quando elas compartilham a assistência, elas se sentem contempladas, mesmo se o resultado não for o resultado que elas sonharam. Né? Então, isso é, assim, muito importante. E quando os médicos, eu digo médicos, mas estou dizendo enfermeiros, quando os hospitais, né, quando os gestores hospitalares descobrirem isso, né, nós vamos ter o melhor resultado no mundo. Porque vamos ter mulheres muito bem informadas. Né? Veja bem, imagina, você encontra casos no Instituto Nascer, as mulheres chegam para você dizendo que não aceitaram os planos de parto delas? Te procuram por isso? Uhum. É frequente? A maioria das mulheres que chegam, às vezes, nem tem nem noção desses direitos do que foi planejado no parto e não foi cumprido, né? Assim, é muito, muito incrível isso, né? Sim, porque o que é um plano de parto? O plano de parto é o que a gente chama no direito de diretiva antecipada de vontade. Mas espera um pouquinho, Gabi, já que você falou desse ponto, deixa eu só te fazer uma provocação, é o seguinte, na medicina é comum a gente ouvir isso, assim, tá? Porque o médico, obviamente, a preocupação com o processo, com o litígio, isso existe e tal. E na medicina, assim, todo médico já ouviu falar em algum momento
essa frase que eu vou dizer a você. E aí eu acho que precisa também de uma mudança cultural na cabeça de quem julga. Então, assim, tô fazendo aqui agora eu tô virando o jogo para o lado do juiz, do promotor, do advogado, que não sabe absolutamente muito pouco do assunto, entendeu? E vai ser a pessoa a ter que tomar decisões ligadas a uma coisa super complexa, que é o nascimento e as complicações que podem ser inerentes ali. Mas é comum a gente ouvir o seguinte, assim, não, se você compartilhou uma decisão e a decisão, a mulher queria determinado caminho e você foi naquela direção, você vai ouvir do juiz ou do promotor que a mulher não tinha condição intelectual, ou emocional ou técnica para tomar essa decisão compartilhada com você. Então, isso é uma coisa que a gente escuta muito. Que termo de consentimento que advogado não aceita, que o juiz fala que isso não vale porque estava sob forte emoção. Isso é uma coisa que a gente escuta muito, assim, sabe? Não adianta termo de consentimento, porque o juiz vai falar, essa pessoa não tinha capacidade e você estudou para isso e era o cuidador responsável e tal, mas você acha que no meio de vocês isso está mudando também? Você acha que... Não, eu sou uma das advogadas que diz, esse termo de consentimento aí pode rasgar, pode jogar isso aí. Por que eu digo isso? Porque o termo de consentimento assinado na porta da maternidade, com a mulher tendo contração, ele não virou nada mesmo, não. Porque é um termo de consentimento informado. Quem que informou aquela mulher? A atendente lá da porta? Não, mas eu tô falando o Essa seguinte, é a Gabi. verdade. Não, termo de consentimento. Termo de consentimento entregue, vamos imaginar, tecnicamente entregue antes, no pré-natal e tal. Tá. O plano de parto pode ser visto como um termo de consentimento ampliado, detalhado, discutido, colaborado junto e tal. Mas existem decisões, Gabi, situações que acontecem no andamento do parto. É óbvio. E aí, no andamento do parto. E aí, claro. o batimento do bebê não está legal. E eu já vivi isso, tá? Eu tô te provocando, é porque eu já vivi isso, entendeu? Assim, e já vivi situações, graças a Deus, onde a mulher, obviamente, as pacientes que convivem comigo, mas eu já vivi situações em plantões de maternidades, onde a mulher ali, nessa transição, ela com medo, né, insegura se realmente aquele profissional está falando a verdade, porque a mulher brasileira está amedrontada agora, não é Claro, isso? tá. Ela está na fato. dúvida. Se eu falo para ela que tem que fazer um epísio, um fórceps ou uma cesariana, a mulher está amedrontada, ela está na dúvida. Será que é verdade? Entendeu? Assim, só que tem situações na obstetrícia que acontecem durante a emoção do parto, entendeu? Claro. Assim, durante ali, está sangrando, mudou e tal. Então, assim, eu tenho uma preocupação em relação a obstetrícia brasileira. Eu acho que a gente não tem como não fugir disso, porque vai acabar indo para um lado como esse, que é um lado americanizado do litígio médico, onde a mulher americana, ela entra na maternidade, ela assina um papel. Aí você vai tomar um soro, assina ocitocina. Você quer um Plasil para vômito? Assina o Plasil para vômito. Você vai fazer um epísio, seu marido assina e você assina. Até a cesariana... excessivamente defensivo, né? Assim, é uma coisa que talvez não tenha como a gente não viver uma situação nessa transformação que a gente vai viver, né? Mas é uma preocupação que a gente tem, assim, porque muitas ações médicas acontecem no desenrolar do parto. Já é na emoção, não é nem na porta, porque na porta ela está entrando. Eu estou falando ali com 5 centímetros, com 7, com 8, entendeu? Mas eu acho que foi muito bom a gente ter abordado esse ponto. Mas eu queria voltar agora para um tópico importante, como podemos prevenir a violência obstétrica. Então, as pessoas agora já entenderam assim, que a violência obstétrica vai muito além de que é uma ação médica, tem a ver com todo um sistema que está passando por transformações, né? E ela pode vir do
do prefeito, que a gente vai falar sobre isso, pode vir do vereador, pode vir e pode vir também de toda essa escala de pessoas que cuidam, obviamente, o obstetra como uma parte importante. Mas como prevenir? Vamos falar assim, eu acho que você já falou uma coisa importante, informação da população. Isso que a gente está fazendo aqui é prevenção não é isso? Prevenção de violência obstétrica. Prevenção de violência. Não isso tem que estar no jornal, isso tem que estar na revista, isso tem que estar no Instagram, no Facebook, tem que se falar sobre isso, entendeu? Tem que reconhecer que existe. Não é isso? Reconhecer que existe é a primeira coisa. Sim, e cada uma de nós tem que se tornar uma multiplicadora, né? Todo mundo que está aqui, sob essa perspectiva. Tá? Quem tem uma história feliz de parto tem a obrigação, né, de disseminar essa história feliz de parto. E quem tem uma história infeliz e toma conhecimento de que poderia ser diferente, também tem que se tornar uma disseminadora. Né? O que a gente puder fazer para estar na mídia, para falar com a vizinha, para falar com a menina que está ali do seu lado, né, esperando um Uber, enfim. Né, para quem você tiver a chance de conversar sobre isso, né, e aí é mais do que conversar simplesmente sobre parto, é conversar sobre a autonomia das mulheres sobre o seu próprio corpo. Né, isso é uma coisa muito, muito importante. Essa vertente. Então, é imprescindível para se prevenir violência obstétrica. Agora, o que você pode fazer de prático? Porque as pessoas falam, não, que lindo, maravilhoso, eu estou sabendo e tal. Nós vivemos, o movimento de mulheres no Brasil hoje, Emerson, ele vive um conflito, né? É um conflito que você também deve ter vivido aí na sua prática profissional. Por quê? Porque a gente sabe que os países que têm os melhores resultados maternos e perinatais têm um sistema de atendimento muito diferente do nosso no Brasil. Né? Não existe o meu médico, né? Não existe, não, o doutor Emerson é o meu médico. O que existe? Existe um sistema de plantões, né? E nos plantões as pessoas trabalham segundo as evidências científicas. Então as mulheres vão elas fazem os seus pré-natais, né? Com enfermeiras obstetras ou com obstetras, né? Dependendo dos países, né? Os que têm os melhores resultados perinatais, elas fazem, se elas têm uma gravidez de risco habitual, elas fazem os seus pré-natais com as midwives. E se não, com os médicos obstetras, e na data lá, sentiu o trabalho de parto, vai ao hospital e tem seu bebê com plantão. Esses são os melhores sistemas. No Brasil, o que acontece? Né? E aí eu não falo nem como advogada. Agora eu estou te falando como ativista. Só uma observação, o Brasil tem esse sistema também, entendeu? Mas não vamos falar como é que ele funciona. Né? Assim, como é que ele está gerenciado, esse sistema. Porque esse sistema, a mulher pode fazer isso no Brasil tranquilamente, mas... infelizmente, ela não pode fazer tranquilamente. Se ela fizer isso, ela vai ser vítima de violência obstétrica. Exato. Né? Ela vai ser vítima de violência obstétrica. A verdade é essa. Então, qual que é o dilema que nós, ativistas pelo parto humanizado, nós vivemos? Ainda que a gente saiba que o sistema de plantonistas é o sistema mais sustentável, nenhuma de nós é louca de virar e falar, olha, vai lá ao plantão ter o seu bebê. Eu estou com uma cliente aqui no escritório que contratou uma enfermeira obstetra porque ela acreditava que se ela chegasse com o parto dela adiantado no hospital privado, ela estaria menos sujeita à violência obstétrica. E ela teve um bebê em tipo meia hora e em meia hora ela sofreu todas as violências que você pode imaginar. Né? De cristelera a episiotomia, assim, sem poder escolher posição, sendo ridicularizada, sendo diminuída, em meia hora. Ela chegou praticamente com 10 centímetros no hospital. Então, hoje, né, o que a gente diz? Né? Olha, se você quer ter um parto não violento, se você quer ter uma experiência satisfatória de parto, você tem que procurar uma equipe. Né? Só que nós estamos falando isso é muito triste. Falar isso é muito triste, né? Ter que falar isso é muito triste, né? Assim, porque imaginar que 70% das mulheres brasileiras têm bebês em maternidades públicas. Ponto. 60%, 70%, né? Então a gente está falando de um universo de mulheres que ganham bebês em maternidade privada, 30%, 40%. E dentro desse universo, 30%, 40%, ainda que tenham condição de ter uma equipe, isso é muito... Toda vez que eu preciso falar isso que você está dizendo, eu fico triste e decepcionado, porque a gente tem muita coisa a fazer. E é uma das coisas que eu coloquei aqui como o que podemos fazer para prevenir, né? Acho que informação e conhecimento, educação perinatal, né? Cursos, né? Se informar, trazer o seu marido. Eu acho tão lindo no Instituto, porque
quando elas conectam eles, e eu vejo quando o homem também faz a virada da informação, sabe? É tão legal, eles têm Aham. uma maneira de enxergar diferente, né? Eu cuido lá no Instituto, 50% das minhas gestantes são advogadas, ou casadas com advogado, ou os dois são advogados. Estou especialista em advogado. E aprendo direto, por isso que eu te chamei, aprendo direto com elas. Então, cursos, a informação do casal, né? Então isso é muito importante. O plano de parto, então a gente já falou. Então, gente, ó, pô, é uma maneira. Claro que a partir do momento que as maternidades começarem a respeitar mais o plano de parto ser lido, ser ouvido. A gente fez uma live super bacana sobre o plano de parto aqui. Plano de parto não é para o profissional ficar receioso dele, não, vem cá, me dá o seu plano de parto aqui. Eu quero te conhecer para saber como eu vou cuidar melhor de você. Ponto, entendeu? Seja no plantão do SUS, seja no plantão privado. E, obviamente, numa condição que você leva uma equipe com você, né? Porque, pô, né, isso não existe no mundo, é muito caro. Isso aí, eu falo que o que eu faço hoje é um modelo de transição, Aham. entendeu? Assim, o que a gente faz hoje é um Sim. modelo de transição. Essas equipezinhas nossas aqui, muito legais e tal, bacana, 80% de partes, isso é transição. Isso não sustenta com nenhum sistema, isso. Levar o Sim. doutor Emerson a tiracolo, ponto, acabou, não existe isso. O que a gente tem que batalhar é o meu outro ponto aqui para prevenir. É a gente cobrar as mudanças e Sim. apoiar as maternidades que têm iniciativas positivas, tanto as privadas quanto as públicas. Tem que cobrar a mudança no plantão, entendeu? Assim, não adianta. Para mim tá bem, vou imaginar, do jeito que eu faço o meu trabalho, eu vou passar o resto da vida agora fazendo meus partinhos com a minha equipe, assim, porra, eu não quero isso só mais, entendeu? Assim, a gente tem que mudar para mais pessoas, né? Então, exigir que as maternidades mudem, entendeu? Belo Horizonte, a gente tem uma maternidade pública que é inspiradora do Brasil, né? Que é Uhum. inspiradora da cidade. A gente tem uma maternidade privada que acabou de nascer, já com conceitos mais progressistas. Eu gostei do progressista que você disse, assim, mais humanizados, poxa, isso é muito legal, assim, né? Assim, mas a gente tem que exigir mais e mais. Acabou de passar aqui pessoas falando, pô, no interior aqui é muita falta de acesso e falta de cuidado, né? Assim, entendendo a violência não só como uma ação, mas como uma omissão de cuidado ou de determinadas tecnologias, como a gente vai falar aqui também, né? Assim, a falta Uhum. da tecnologia. Imaginar que pode ser caracterizado por violência obstétrica, o não respeito à mulher ao manejo medicamentoso da dor, né? Uhum. Por Sim, é cento óbvio. tem, sabe quantos por cento de anestesia tem uma maternidade pública de Belo Horizonte que eu conheço e tal, né? 7%, Pensa mesmo. 10%. Você acha que 90% daquelas mulheres que tiveram bebês ali chegaram, não, Felizes? eu quero ter um parto natural, eu me preparei. Não, ela não teve direito a isso. Então o negócio é muito Sim. complexo. Então, exigir a mudança nas maternidades. Eu acho que é o nosso papel aqui. Tem gente ouvindo aqui, tem futuro médico aqui, tem advogada, tem mulheres que são advogadas, são promotoras aqui. Então a gente tem que exigir essas mudanças. Não adianta a gente ficar só no nosso mundinho ali, porque isso é muito pouco. Isso não vai mudar. Eu estou falando por quê, Gabi? Mudou legal. Eu estava falando hoje com a Gisele, que é uma obstetra e advogada de formação. A Aham. Gisele Cordeiro, minha amiga, que está até aqui. Eu falo com a Gisele, mudou, tem coisas legais, tem equipes e tal. Estou falando do setor privado, que é onde eu Claro. atuo hoje. Tem maternidade mais humanizada hoje. Não tinha suíte de parto, tem suíte de parto em todo mundo. Olha que legal. Os anestesistas estão com a mão Estão mais melhorando. melhorando a mão para o parto. O pediatra está muito mais respeitoso para o parto no setor privado e tal. Mas eu fiz um levantamento das taxas de cesariana dos últimos 5 anos, caiu micharia. Aham. Continua entre 70 e 80. Quando eu olhei aquilo, eu peguei no site e fui pegando maternidade por maternidade, só as privadas. E eu olhei e falei, gente, cara, olha só. Porque a gente está no nosso mundo, né? O nosso mundo ali e tal. E isso está me trazendo uma certa inquietação, assim, sabe? Pô, eu estou aqui com 86% de partos normais, com mulheres esclarecidas, pô, autônomas para decidir um ambiente adequado, pô, mas a coisa não está mudando assim. Então, se a gente não mudar as maternidades, exigir que mude, entendeu? Assim, exigir que a ambiência esteja adequada, né? Porque
porque senão as coisas não vão mudar. Vai mudar para uma parcela pequena da população e aí vai de novo a gente deixar as pessoas mais carentes, mais sofridas, né? O setor público brasileiro com toda a sua carência que existe, entendeu? Então, eu acho que ficou aqui como algumas dicas, né? Eu acho que a informação, Sim. curso, plano de parto, né? Dentro do possível, levar o seu plano de parto para a maternidade, que você vai Antes ganhar do um bebê parto, se for possível. antes do parto, Uhum. apresentar ou conversar com a maternidade. Algumas maternidades têm até os seus planos de parto, né? Assim, não, Sim. pega lá para você ver o que eles já pensam. Já é uma coisa. E aí você, opa, olha aqui, eles pensam isso aqui, entendeu? Assim, já é uma dica. É, Isso aqui, é. ó, eles pensam dessa forma. Vão respeitar o meu, né? Não sei. Então, eu acho que isso da gente poder ajudar a prevenir, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, assim, para quem está aqui ouvindo, muitas mães, muitas mulheres, né, acho que a maneira mais importante da prevenção, para mim, é a informação. Entendeu? Claro. Porque eu não posso falar Emerson, assim, contrate uma equipe. Não dá. Não dá para não dá. contratar uma equipe. Tem um monte de gente que não vai ter. E como? É Uhum. você estar informada, né? Você estar ciente dos seus direitos, né? A própria construção de um bom plano de parto, ter uma enfermeira obstetra, uma doula, ou para te acompanhar. Assim, é muito mais simples você ter, como acontece nos Estados Unidos, a mulher não contrata um médico, mas ela contrata uma doula, entendeu? Aham. A doula Uhum. talvez seja mais possível, entendeu? Assim, ter uma doula que vá com você para uma maternidade, né? Então, é complexo, mas eu acho que a gente deixou aqui algumas dicas importantes de prevenção da violência obstétrica. Olha, eu Certo? entendo que você tem uma frustração aí, Emerson, né? Porque, tipo, meu Deus, reduziu muito pouco nos últimos 5 anos e tal. Mas olha, você está vivendo um processo revolucionário agora. Ele está Não, eu acontecendo sei, eu sei. agora, sabe? Eu fico vendo assim, por exemplo, Eu vou continuar fazendo o é, gráfico nos próximos 30 anos, pode deixar. Eu vou é, ter e o não, e gráfico outra, todo. eu te conto uma coisa, olha, veja bem, quando eu tive o João, que vai fazer 9 anos, né? Não é só aquilo que eu te falei, não tinha nada, não tinha informação, não tinha nada mesmo, não tinha assim uma amiga que tinha tido um parto, não tinha nenhuma, sabe? Agora, se eu for pensar no meu entorno, né? Quantos bebês nasceram de forma respeitosa por causa do meu entorno direto? E aí eu não estou falando só da minha amiga ou da madrinha do meu filho e tudo mais. Eu estou falando da minha manicure também, que eu fui contar para ela por que a coisa aconteceu, né? E aí o que acontece? Nós temos uma revolução acontecendo nesse momento. A gente não pode é, 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 ignorar, né, que existem grandes mudanças acontecendo, né? Nós temos e outra e mais o potencial que a ação de cada um de nós, o potencial transformador que ele tem, sabe? Por quê? Porque quando o mercado vê, entre outras coisas, né, você tendo uma clínica de sucesso, isso transforma em fetiche, né? Isso se transforma em fetiche. As pessoas veem também que isso é algo desejável. Quando as pessoas veem a princesa parindo, ou a Gisele Bündchen, ou sei lá quem pariu aí nos últimos tempos, e desejando isso e transformando isso em algo valoroso, né? Nós temos uma micro-revolução e você não consegue mensurar quantos partos isso vai mudar, né? Sem dúvida, sem Né? dúvida. Quantas cesáreas isso vai evitar. Então, o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha? Sim, mas essas formiguinhas estão carregando o mundo nas costas, entendeu? Né? É, Não dá para desanimar. sem dúvida, assim. Mas quando nós inauguramos o Instituto Nasceu, esse olhar em relação a. Eu falava muito isso, de criar Uhum. valor de desejo a essa experiência que foi tratada de uma forma negativa nos últimos anos. Então, associar a essa experiência um desejo, a mulher ter desejo de viver isso, entendeu? Assim, porque é uma experiência desejável. Não é porque é um Exatamente. comércio. Mas É. não é assim. E pode até vir pessoas com um olhar comercial para isso.
fazendo corretamente, Ok. cientificamente, honestamente, ok, não tem problema nenhum a maternidade Dinheiro é mais ótimo. importante. Não tem problema nenhum a maternidade mais importante da cidade, entender isso como um mercado e fazer um andar inteiro de suíte de parto e fazer enfermeiro obstetra no plantão, com 12, com tudo que tem direito. Não tem problema nenhum se o olhar dele é comercial, eu não estou preocupado com isso. Aham. Mas a gente que está na caminhada, né, desde muito cedo ali, né? O nosso olhar é um pouco diferente mesmo, né? Então, mas é muito bom. E eu queria falar um pouquinho, Gabi, eu acho que agora as pessoas queriam tipo, ouvir um pouco, principalmente de você, assim, um pouco cara, eu acho que agora a gente vai falar de situações que deixam muito claro assim como a vivência de uma violência ou de um cuidado inadequado é muito mais próximo da gente, frequente, do que as pessoas imaginam. Então, assim, eu queria caracterizar um pouquinho assim de algumas ações ou de alguns pontos que podem ser, ao olhar do direito, né? Por isso que eu quero te ouvir, entendeu? Assim, porque o que eu entendo, o que eu vejo, o que eu acho que talvez seja violento, ou o que a mulher entende como sendo uma atitude de violência ou de maus cuidados, é, eu queria ouvir o olhar do Sob a advogado, do expectativa do direito. direito. É. O que que acontece? Como eu falei com você lá no início, né, a OMS já entende a violência obstétrica como uma violência de gênero e, então, ela é uma violação aos direitos humanos. Isso é muito fácil de ver, né? Eu faço, às vezes, nessas palestras, um exercício que é um exercício muito doloroso, mas é um exercício muito importante. Se você fechar seus olhos e imaginar, se imagina deitado, sem o movimento das pernas, amarrado, com alguém mexendo na sua genitália, sem você poder escolher. Você pergunta o que está acontecendo e as pessoas dizem não te respondem, ou te ignoram, ou te ridicularizam, né? Então, muitas vezes, a experiência que as mulheres relatam quando elas sofreram violência obstétrica são experiências muito, muito parecidas com a tortura, né? É muito triste de se ver o que a gente descreve. Mas o que acontece é, todos os processos no decorrer da gravidez, do parto ou do puerpério imediato que tiram da mulher autonomia sobre seu próprio corpo ou sobre o seu bebê, né, podem ser caracterizadas como violência obstétrica. Então, ser cerceada das escolhas, não ser consultada, ser ignorada, ser infantilizada, né, tudo isso é violência obstétrica. Agora, a gente também pode falar de práticas, né? A gente chama no direito de violência científica o que sofrem as mulheres de classe média, principalmente. Então, ela é levada a cesáreas desnecessárias, sob argumentos anticientíficos. Então, uma mulher que foi levada a uma cesárea porque o bebê tinha um cordão enrolado no pescoço, né? Ou porque ela foi levada a uma cesárea porque, enfim, esses dias chegou uma cliente aqui no escritório dizendo que foi levada a uma cesárea porque durante a gravidez ela tinha quebrado o braço. Ela não estava com o braço quebrado. Durante a gravidez ela tinha quebrado o braço, então estava sendo levada a uma cesariana, porque ela não ia ter como fazer força com o braço que já estava remendado, e aí ela não teria como parir por causa de uma coisa dessas. Né? Então, quer dizer, receber argumentos anticientíficos, né, que as levam a uma cesariana, isso é violência obstétrica. Né? Na manobra de Christeller, que é condenada pelas evidências científicas, é uma violência obstétrica. Episiotomia sem indicação é uma violência obstétrica. Né? Então, o que acontece? No geral, procedimentos que atiram das decisões podem ser caracterizados como violência obstétrica. Né? Por isso que eu te digo que essa sensação de ter sido violentada é uma sensação que não erra. Quando eu tive o João, eu tive uma hemorragia pós-parto. E eu estava, né, numa maternidade pública e estava sendo atendida pelo plantão dessa maternidade pública. A Karine e a Adrenês me assistiram no parto enquanto estava tudo bem, enquanto foi um parto sem distócia, né? Mas quando eu tive uma distócia, eu fui encaminhada para um médico que eu nunca tinha visto na minha vida.
E aí eu cheguei naquela confusão, porque eu estava tendo uma hemorragia, né, e tal. E aí eu falei, o que está acontecendo e tal? E aí esse médico gastou 30 segundos, né, uma pessoa querida aqui, a gente tem que dar o mérito às pessoas, né? Foi o Dr. Edson que fez isso, ele não me conhecia, nunca tinha me visto, eu sequer era ativista pelo parto humanizado, ele não me conhecia. Ele falou para mim assim, Gabriela, eu vi no seu plano de parto que você quer um parto com menos intervenções possível, só que você está sofrendo uma hemorragia. Nós vamos agora usar um medicamento para contração do seu útero. Aí eu lá, meio grogue, meio desmaiando, falei com ele, ah, um misoprostol? Ele falou assim, isso, um misoprostol. Então nós vamos fazer isso para que a gente consiga controlar o seu problema. Eu falei, ok, tudo bem. Decisões compartilhadas. Né? Então, quer dizer, aquela pessoa que nunca tinha me visto, compartilhou comigo uma decisão. Deu tudo bem, deu tudo ok, né? Meu útero voltou a contrair, a minha hemorragia foi controlada, mas se tivesse dado tudo errado, eu tinha tido alguém ali que tinha compartilhado comigo a informação. Então, a sensação de violência, você não sofre mais. Né? Então, quando você diz para mim, olha, mas às vezes o promotor, o juiz, vai dizer para você, você que deveria ter tomado essa decisão, né? Nós temos sim um direito que entende, um direito que é extremamente paternalista, e um direito que de fato, né, ignora muitas vezes a autonomia das pessoas pelo seu próprio corpo. E aí não estamos falando só de obstetrícia, não. Né? Quantas vezes você ouve assim, ah não, fulano está com câncer, mas não está sabendo, ninguém contou. Isso é uma questão da nossa cultura. Né? Mas a minha experiência aqui, Emerson, ela diz o seguinte, não é forçação de barra dizer que a maior parte absoluta das ações de violência obstétricas dessa cidade, né, foram ajuizadas por mim. Né? É um trabalho que eu já faço há 8 anos e a maior parte das mulheres que tem hoje processos em curso de violência obstétrica em Belo Horizonte é minha cliente. E eu não tenho nenhuma cliente, né, que me procurou, que eu tenha processado ou que eu não tenha, tá? Com informações compartilhadas. Nenhuma. E olha que eu tenho clientes com bons resultados e clientes com resultados ruins. Né? Agora, tenho gente que teve resultados ruins e que jamais teve interesse de processar o médico. Por quê? Porque participou dessa decisão. Né? Porque conhecia o risco. Porque isso aí, Gabi, é uma dica, porque aqui tem colegas médicos ouvindo, entendeu? Assim, tem enfermeiras obstetras, tem doulas. A gente está falando aqui do obstetra, mas a enfermeira participa desse cuidado hoje, a doula, às vezes um pediatra, um anestesista que está ouvindo a gente aqui. Então, assim, isso foi muito, isso já é uma coisa muito importante para mim, mas você falar isso para as pessoas, assim, a melhor maneira, né? Se a gente fosse falar assim, então, qual a maneira de você prevenir agora, falando para o médico, né? Uhum. Que eu queria deixar isso para o final, assim, como a mulher pode prevenir dela viver uma violência, e o médico, como ele se prevenir, às vezes, de uma ação como essa, né? Eu lembro que em 2002 eu li um artigo falando que nos Estados Unidos 82% dos processos contra médico ou contra assistência ao parto eram conectados ali à parte da obstetrícia mesmo, do nascimento. Sim. Ali e tal, e muito conectado à falta de informação e de autonomia e tal, que é exatamente o que você está falando. Então, uma maneira da gente prevenir é compartilhar verdadeiramente as decisões, assim, exatamente. ouvir as pessoas, ouvir o casal, entendeu? Então, como eu disse na live de plano de parto, né, o plano de parto deve ser abraçado pela equipe de plantão e não ficar com medo dele. Pô, tenta entender o que essa mulher pensa e dá para conversar um pouco. Se você não concorda, se você acha que aquilo ali cientificamente não está correto, poxa, você... é um formador. A forma de você se posicionar ou conversar nessa hora é fundamental, entendeu? A gente viveu aqui em Belo Horizonte uma situação que teve uma mulher que estava tendo um parto numa maternidade particular e o líquido dela estava meconial. E aí o médico chegou e pediu para ela sair. E ela não quis sair.
Sair de onde? Da banheira, Ah, sair do para banheiro. poder avaliar o bebê. Aham. E aí o médico foi e ficou nervoso. Tipo, saiu da sala. Aí, pronto, entendeu assim? Porque se ele ajoelha ali, encosta a mão no braço dela e fala, "Pô, não preciso, porque o batimento, o líquido está assim, assado. Por mesmo que ela esteja sob forte emoção, você precisa ter um desejo muito grande de ficar ali. Como você disse, essa mulher ama esse bebê, entendeu assim? Então aborda de uma outra forma. Quando ele levanta a voz, assim, você que é o, né, você é o médico, estudou para estar calmo nessa hora, não é isso? Você Você não está está parindo, preparado né? para Você não tem gerenciar contração. isso, né? Você está preparado para, teoricamente, para gerenciar. Você respirar e tal, né? Então esse diálogo é muito importante, né? Assim, como você falou em vários momentos, Gabi, eu fico vendo muito. Eu tenho uma adolescente em casa, uma filha de 16 anos, e que eu acho que já é uma outra geração. Eu estou Aham. vendo a nossa, assim, essa aqui não vai aceitar isso aí, entendeu? Isso aqui Graças não a vai Deus. descer. É outra É. geração. Então a gente está falando de uma mulher. Não só a mulher no parto, gente, está falando geral, né? Assim, o É papel da óbvio. mulher na sociedade há 30, 40 anos atrás. O Uhum. papel da mulher no casal, o papel da mulher na família e no trabalho, entendeu? A gente está buscando a igualdade, né? Assim, está É. buscando mesmo os direitos, entendeu, das mulheres. E quando a gente vai falar do parto, é só mais uma das lutas, não é isso? Assim, é mais uma das lutas, né? Assim, então, acho que esse ponto que você abordou é importantíssimo. Eu acho que a maneira de conversar, de compartilhar as decisões, né? Porque a gente tem que falar aqui para a maioria das pessoas que vão ter bebês em maternidade públicas ou com plantonistas, né? Então, e as colegas que estão ouvindo a gente aqui, né? Então, você falou aqui várias coisas que caracterizam, Gabi, né? Então, abusos verbais Óbvio. ou violência na fala, né? No jeito de agir, gritos, né? Assim, a gente está falando aqui e as pessoas podem achar que isso não existe, entendeu? Assim, É. mas isso existe, não tem como não fechar os olhos para isso, entendeu? Assim, então, quando a gente fala de violência, não é bater na pessoa, não. Não é isso, assim, né? Ainda que exista também. Ainda que exista também, entendeu? Assim, mas procedimentos sem consentimento, assim. Eu não acredito que um obstetra japonês vai fazer uma epísiola, uma cesariana, ou uma intervenção, ou vai implementar uma medicação sem falar com aquela mulher. Minimamente falar com aquela mulher e com aquele homem, entendeu? Assim, vai precisar disso, por isso. Tudo bem? Isso não gasta 30 Não segundos, gasta entendeu? 30 Assim, não gasta 30 segundos. segundos, assim. Nem precisa de assinar o papel, como é nos Estados Unidos e muitos locais e tal. Mas essa coisa da evitar os procedimentos, mesmo que necessários, é muito importante. Essa, mesmo que necessário, né? Porque não é porque é necessário que você pode sair fazendo, entendeu? Assim, a não ser em É o situações corpo do extremas. outro, né, Emerson? Oi? Ter o entendimento que é o corpo do outro, né? E que o corpo do outro ele é precioso é uma coisa muito importante. Tipo, eu assisti um vídeo de parto de uma cliente há pouco tempo, no qual ela ficou, tipo, dos 9 aos 10 centímetros, com a médica com a mão dentro da vagina dela. Quem acha isso razoável? Né? Quer dizer, ignorando a ausência de violência científica, né? A tecnia, né, de um procedimento desses, mas quem acha razoável um outro com a mão na sua vagina, né, durante, sei lá, os 20, 30 minutos que ela demorou até essa coisa. Então, quer dizer, entender que o outro está ali e enxergá-lo como um autor, né, como um ator daquela circunstância, isso é a coisa mais preciosa. Por que o caso dos Estados Unidos causa a gente mal-estar? Né? Ah, assinou para colocar a ocitocina, assinou enfim, assinou para cada passo que está sendo colocado ali. Porque essa é uma divisão de responsabilidade forjada. Ela não é de Uhum, verdade. Né? uhum. Tem alguém ali assinando de mentirinha, porque se você dissesse para aquela mulher naquele momento ali que você estava dando nela uma injeção no olho, ela ia assinar também, qualquer coisa que você disser, ela vai assinar. Então, ela é forjada. Então, construir uma relação. E outra, a gente acreditar também
que uma relação de corresponsabilidade só é possível com o meu médico, né? Isso é algo que não progride, né? Dividir a responsabilidade é tratar o outro com respeito, é simplesmente considerar a inteligência possível do outro. E não é inteligente só a mulher de classe média, sua paciente, né? A mulher do SUS também é plenamente capaz de decidir sobre o corpo dela, né? De ter essa autonomia, né? Então, quando se entender, quando a gente conseguir uma mudança cultural, né? Uma mudança de perspectiva que possibilite essa divisão de responsabilidade, nós vamos ter muito menos problemas com o processo, muito menos problemas com o processo, vamos ter um nível de satisfação infinitamente maior, né? E outra, também é um tabu dizer que as mulheres só não processam, dizer que, por exemplo, que os planos de parto fazem as mulheres processarem os médicos. Né? As pessoas dizem isso, olha, a mulher fez um plano de parto, o plano de parto é impossível, né? E esse plano de parto, se estava dizendo lá que ia ter silêncio, e eu fui pedir para a instrumentadora aquilo outro, meu Deus do céu, esse plano de parto foi rompido, e aí, por isso ela vai me processar. Isso não existe. Entendeu? Porque o que acontece é o seguinte, quando você tem o plano de parto, ele é uma diretriz antecipada, né? Primeiro, ele não tem nenhuma, ele não tem um caráter obrigatório, ele não tem um caráter vinculativo, e ninguém está dizendo o seguinte, olha, se está dizendo aqui que eu não quero uma cesárea, você vai deixar o meu bebê morrer, mas não vai ter a cesárea, entendeu? Então, quer dizer, isso é uma discussão infantil, a gente tem que, né, já superamos isso e tudo mais. Mas o plano de parto, ele é, entre outras coisas, uma mensagem dizendo que aquela mulher, ela é capaz de decidir, que ela é apta, né? Que ela tem conhecimento, né? Então, por isso ele é tão precioso, né? Eu fazia um exercício, fiz esse exercício muitos anos quando eu escrevi o blog, e eu acho que ele é super salutar. Eu peguei meus planos de parto, todos eles, né? E eu fiz um review dos planos de parto, né? Porque eu nunca tinha parido a primeira vez. E outra, depois eu nunca tinha tido o segundo filho, depois eu nunca tinha tido o terceiro filho, e depois eu nunca tinha tido o quarto filho, né? Então, todos os meus planos de parto, eu revi as coisas que eu tinha colocado lá, e eu vi que muitas coisas aconteceram diferentes entre o meu plano de parto e o que aconteceu, porque a vida é diferente, a vida nos surpreende. Entretanto, eu tinha equipes extremamente respeitosas, que me participaram de todas aquelas decisões e que me respeitaram, quando para mim era algo que era inviolável, né? Que era algo que era radicalmente importante. Então, ter participado dessas decisões, mesmo quando elas eram diferentes das minhas primeiras diretrizes, fez com que eu me sentisse extremamente respeitada, né? Isso é barato, é fácil, né? E é extremamente eficaz. Extremamente eficaz. E isso causa não só a satisfação das pacientes, causa uma satisfação gigantesca nas equipes também, né? Porque a gratidão que uma mulher tem quando ela pare, né? Quando ela tem o filho dela recebido, né? Com respeito, quando ela é respeitada no momento de parto, não tem preço, né? Eu vejo demais, eu sou uma viciada em vídeo de parto, vejo demais os que aparecem nos Instagrams de vocês e tal, ainda que eu não queira mais bebês, ainda sou uma assídua telespectadora. E eu vejo que o amor que vocês recebem nos atendimentos respeitosos que vocês têm, né, é um negócio que não tem preço. Eu acho que assim, é algo que eu nunca recebi no escritório, e acho que pouquíssimos profissionais têm a chance de respeitar esse nível de gratidão, de satisfação, tem a chance que vocês têm de participar nesse nível da intimidade das famílias, né? Então, não ser violento, então, dividir a responsabilidade não é evitar ser processado, é evitar ser violento, né? E isso é muito importante, né? Isso causa uma satisfação que é para todos, não é só para as mulheres e para as famílias, é para os profissionais também. Ninguém quer ser violento.
Exato, que bom, muito bom essa sua fala, né? Então, respeito, empatia, atenção, ouvido ativo, né? Para ouvir o que cada mulher precisa naquele momento ali, né? E você falando aí dos vídeos de parto, é exatamente assim, é como eu chego em casa exatamente extasiado disso, assim. Então, Gabi, eu acho que ficou aqui um pouco claro, a gente conseguiu falar um pouquinho sobre situações que podem caracterizar, assim, né? Mas eu acho que é muito o que resume muito. Eu queria te ouvir, porque você está ouvindo as mulheres. Eu acho que é importante para a gente, para quem atua, né? Todos os profissionais que atuam nesse momento na vida das famílias, né? Acho que ouvir um pouco do que você tem ouvido das mulheres que se sentem violentadas na hora do parto, acho que vai contribuir demais, entendeu? E você falando de determinados pontos, mas sempre volta lá no respeito, na autonomia, no diálogo, em falar, em explicar, entendeu? Assim, olha só que coisa, né? Assim, eu acho que são atitudes muito fáceis de serem conseguidas, né? Quando você tem ali a possibilidade de fazer isso, né? Você não está pedindo nada muito extravagante, né? Assim, ninguém reclamou aqui, não tem reclamou porque eu não tenho suíte de parto, ou porque eu queria ficar sozinha, ou assim, está quase sempre indo na direção da relação entre os cuidadores, né? E o que aquela mulher está vivendo ali, né? Mas eu acho que ficou claro um pouco, né, em relação a abusos verbais, ofensas, né? Procedimentos sem um consentimento, mesmo que necessário. Eu acho que eu falo isso sempre, assim, é necessário, tudo bem, mas poxa, no parto é possível tempo para explicar. Talvez na parada cardíaca, não. Talvez no trauma automobilístico, não. Mas no parto, 98% das vezes é possível, mesmo num choque hemorrágico, um pré-choque como o seu. Tá? E se às vezes não é possível com a mulher, porque não está lúcida ou não está respondendo a comandos, é possível com o seu companheiro, com a sua família. Assim, né? Impedir a presença de acompanhantes são coisas que falaram muito aqui, né? Assim, né? O Brasil já tem uma lei que não é respeitada. A gente fez uma live sobre isso, uma live linda com a Lena, falando sobre essa história do acompanhante, né? Então, assim, a gente vive isso ainda hoje, muito mais até no serviço público do que no serviço privado, mas, assim, existe ainda nos dois sistemas, né? O não respeito ao direito ao acompanhante, o não acesso a métodos farmacológicos de alívio da dor, né? Então, aí a gente abre um leque, assim, meu Deus do céu, né? Assim, o que as mulheres estão vivendo no serviço público brasileiro, onde elas não têm direito. Ponto. A mulher brasileira no serviço público, ela não tem direito. A minha tem, ela pede a hora que ela quiser. Ou ela não pede porque ela não quer, porque ela não precisou. Né? Então, mas ainda no serviço público, né? A gente está falando de Belo Horizonte, imagina no interior do Brasil, imagina no interior de Minas, né? Situações onde nem anestesista tem na maternidade, o anestesista é o anestesista da cirurgia. Isso tem dentro de Belo Horizonte, entendeu? Assim, imagina no interior, né? Episiotomia, né, como um procedimento sem uma devida informação, assim, numa situação que ela porventura possa ser necessária, uma cesariana, uma intervenção cirúrgica, né? A cesariana e epísio são cirurgias, né, que são feitas ali no corpo da mulher, né? A ocitocina de forma rotineira, também sem a informação adequada. Vamos precisar aqui para corrigir, a dilatação parou, tudo bem, o bebê está bem. É muito importante a gente finalizar falando sobre essas ações, porque elas podem ser ações necessárias e importantes e salvadoras, e de forma desnecessária ela pode ser sentida e vivida e ser real uma má prática médica ou uma violência obstétrica. Então, é muito importante. Episiotomia, espera um pouquinho. Ao fórceps, a cesárea, a ocitocina. Espera um pouquinho, isso tudo pode ser maravilhoso para algumas mulheres, para um número bem pequeno de mulheres. Então, a gente dá essa dimensão de que determinadas ações
elas podem ser importantes em algum momento, né? Eu acho que isso... E o que fazer, Gabi, daqui para frente? Então a gente já reconheceu que existe, entendeu? Agora que vai ser difícil aqui a nossa conversa, entendeu? Para finalizar, a gente entendeu um pouquinho o que é violência obstétrica, falamos um pouquinho como prevenir, o que é, né, de fato, algumas ações, mas o que a gente pode falar aqui, né, para as pessoas que estão ouvindo a gente em relação a mudar esse cenário, né? Então, assim, eu acho que tem que começar a pensar eu falo que é a agenda positiva, né? Primeiro a gente está botando o dedo na ferida. Ó, é isso aqui. Ó, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim, tá errado, tá errado, tá errado. Mas chega uma hora que a gente precisa de falar, é assim que tem que fazer, né? Eu falo que o Instituto é um pouco do assim que tem que fazer. Claro que de um jeito muito simples, muito pequeno, para 200 e poucas mulheres por ano. Mas é um jeito que você olha e fala, opa, é possível ter 80% de partos normais, com alta taxa de satisfação das mulheres, com mínima intervenção no processo do nascimento, né? Mas o que fazer? O que você vê, assim, um pouco do seu lado, né? Eu acho que é importante das leis, das legislações, né, e tal, a respeito disso. Como mudar um pouco esse cenário, assim? O que a gente pode fazer? Fala um pouquinho desse ativismo, assim, porque... você estava, eu acho, começando a desenvolver um pouquinho o raciocínio sobre como ele pode ser plural, esse ativismo, sabe? Exatamente, porque a gente imagina só que o ativismo são grandes coisas, né? Grandes coisas. Eu vou estar fazendo advocacy na Câmara Municipal, ou no Senado, ou no Congresso, né? Eu vou estar... o ativismo é lá da blogueira famosa, ou da grande atriz e tal, e não... Né? As nossas ações são ativistas. Então, quer dizer, a mulher que vai lá, que tem uma experiência positiva de parto, né, que se responsabiliza, e ainda existe uma outra, né, existe ainda um outro efeito, um efeito não esperado, mas extremamente desejado, né, pelas experiências positivas de parto, Emerson. Porque ter uma experiência positiva de parto é um fator gigantesco, maravilhoso, fortalecedor do empoderamento da mulher para a vida, né? A mulher que fez suas escolhas, que estudou, que lutou por um parto, porque hoje a pessoa que tem um bebê numa experiência positiva de parto no Brasil, ela lutou, né? Ela tem um grande mérito, ela lutou, é difícil, é raro, é caro, muitas viajam para isso, muitas economizam para isso, dinheiro que às vezes elas não têm, né? Muitas vão a outras cidades e tal, e muitas perdem muitas horas estudando, né? Eu conheço gente que fala assim, mas eu tive que me formar em obstetrícia praticamente pela internet para eu conseguir ter um parto. Então, quer dizer, essa experiência é uma experiência extremamente empoderadora para as pessoas como mulheres, como mães. Nos fortalece para tomar decisões mais autônomas, nos fortalece nos nossos trabalhos, nos fortalece nos nossos casamentos, nos fortalece na nossa maternidade, nos fortalece para pegar um Uber na rua. Né? Te torna uma mulher mais apta a trabalhar pelas outras mulheres, né? Te dá um olhar mais capaz. Eu estou vendo aqui a Karine falando, o parto transforma a mulher. Sim, transforma a mulher. Né? E essa transformação, ela tem um efeito sobre a vida de todas as outras mulheres. Né? Porque cada vez que você conta para uma mulher que você teve uma experiência positiva e fortalecedora de parto, você está ampliando essa experiência de uma maneira muito gigantesca. Né? Então, deve ser esse o nosso trabalho. Né? De uma maneira contundente. Né? Nós temos que tomar esse objetivo como... temos que tomar essa missão como nosso objetivo. Né? E reconhecer o tanto que nós vamos ser mais aptas a sermos mães, o tanto que nós vamos ser profissionais melhores, mulheres melhores e mais fortes com essas experiências positivas de parto. Né? Isso é muito, muito enriquecedor. Né, eu acho que isso que você falou é muito, muito bacana, porque é isso, acho que cada mulher que vive hoje no Brasil uma experiência positiva, ela é uma multiplicadora, né? A gente vive isso lá no Instituto, né? Assim, uma vez um colega, um amigo mais velho, falou,
né, já agora, há uns 2, 3 anos atrás, falou, não, eu gosto muito do seu ativismo, ele fala, né? Você não está nem sabendo, você nem se intitula, você não escreve lá, doutor Emerson, mãe de dois, pai de dois, ativista, não sei o que, do parto, né? Mas você acha que você não está, né? Mas você tá mexendo com o sistema por dentro dele aí, eu estou vendo você fazer isso, ele me provocando um pouco, né? Então, assim, ajudar mais mulheres, né? Eu acho que isso é um desafio. Eu lembro que eu trabalhava nessa maternidade pública, onde você teve bebê, e o diretor de lá uma vez me falou, ó, você tem que ir, alguém tem que ir lá, alguém tem que ir lá cuidar dessas mulheres formadoras de opinião, das mulheres que fazem as leis, das mulheres que os maridos são os empresários, os donos das coisas. Ele me provocou desse jeito, de forma muito delicada e muito simples, que ele é muito simples e tal. Alguém tem que ir lá fazer isso para ajudar a mudar essa ponta lá de cima, porque ajuda a mudar aqui embaixo, entendeu? Assim, eu achei muito lindo ele falando isso, assim. Então, assim, ajudar mais mulheres. Quanto mais mulheres vivem experiências de parto, isso é uma coisa que a gente pode fazer de forma individual, né? Ajudando cada mulher. Mas eu acho que também a cobrança para mudanças de políticas públicas, né, do país, né, assim, né? Então, acho que é uma coisa, não adianta, senão uma coisa não vai mudar, né? A gente reconhecer a necessidade de ampliação de políticas de uma assistência mais humanizada, a gente está trabalhando contra a violência obstétrica. Pronto, simples, entendeu? Não é isso? Então, assim, cobrar políticas públicas, modificações do nosso sistema de saúde. Né? Acho que isso é fundamental. A mulher, ela passa pela parte que você vive, né? Que a gente dar consciência dos direitos que a mulher tem. Entendeu? Assim, quantas pessoas vão ouvir essa live aqui depois, Gabi, vão assistir essa live e falar, oh, eu não sabia que eu vivi isso, entendeu? Porque isso aqui vai ser visto por milhares de pessoas depois, não só quem está aqui, vão compartilhar isso, e vão reconhecer, olha só, eu vivi isso, talvez há 30, 40 anos atrás, né? Então, acho que ter a consciência dos direitos, né, e pensar para frente como a gente pode fazer isso diferente daqui para frente, a própria mulher tendo consciência do que são os direitos dela, né? Você vê isso como uma coisa importante também, né? É óbvio, e outra, né? Hoje a gente está num momento onde eu não tenho o menor medo de falar, Emerson, nós temos que votar em mulheres. Né? Nós estamos num momento hoje, quer dizer, você vê aí nessa gestão da pandemia, como foram os governos, né? Os estados governados, os países governados por mulheres, a diferença dessa perspectiva e tudo mais. Em Belo Horizonte nós temos ativistas pró-parto como candidatas, gente que leva a sua vida, anos e anos e anos, se candidatando a vereadoras, enfim. Né? Eu acho que essa política do cuidado é uma política das mulheres. Né? Isso tem a ver com ativismo de parto, mas também tem a ver com maternidade, isso também tem a ver com a vida das famílias, porque são as mulheres que defendem as famílias, a verdade é essa, né? No nosso país e tal. Então, não podemos ter medo de dizer isso não. Né? Nós temos uma Câmara Municipal, que nós temos 41 cadeiras na nossa Câmara Municipal e temos hoje 4 mulheres. 4 em 41, né? Isso é absolutamente absurdo. Isso. Né? Coloquei isso aqui, como mudar esse cenário, votar bem. Né? A gente está em momento pré-eleitoral, então procurar saber pessoas que têm envolvimento com a causa da humanização e com a causa de defesa dos direitos da mulher. Não, então, assim, é um tema necessário, a gente precisa de voz nesse sentido, de voz num nível alto, onde toma as decisões, onde muda as regras do jogo. Então, cada um fazendo. Eu lembro que eu falei uma vez para uma colega, que eu acho que agora ela está até na política, eu lembro que eu falei com ela exatamente sobre isso. Falei, a gente tem que ir em várias direções. Eu vou aqui, você vai ali, o outro vai lá, a Gabi vai lá, a mulher que teve um parto vai ali na manicure. Vamos em todas as direções, entendeu? Não adianta só ir de um jeito, né? Tem vários jeitos de fazer essa mudança e a gente precisa de vários vetores de transformação, né? Então, exigir essas mudanças, votar bem. Uma coisa que falaram aqui, Gabi, que eu defendo muito, há muito tempo, a qualificação profissional, entendeu? Assim, isso é uma coisa, a gente tem que abordar essa questão da formação profissional, médica, de enfermagem, de gestores,
de tudo que está conectado a esse universo da maternidade, entendeu? Assim, o que se aprende ainda, ou o que se aprendeu há 10, 20 anos, então a qualificação de quem está no mercado trabalhando, né, isso é uma coisa que isso é fundamental, entendeu? Assim, as maternidades todas, públicas e privadas, precisam atualizar suas equipes no sentido de uma assistência mais científica, que não estou falando, não estou nem usando o termo humanizado, entendeu? Assim, uma Aham. assistência mais Tem que trabalhar científica, segundo as evidências, entendeu? sim. Mais respeitosa, uma mudança de postura em relação à relação com quem está sendo cuidado, né? Então, assim, uma mulher está vindo aí com mais informação, uma mulher está vindo aí com mais autonomia, uma mulher está vindo aí com mais direitos, ou mais ciente dos seus direitos. Então, cara, se você trabalhava 20 anos com um perfil de cuidado de mulheres, agora é outro. Entendeu? Você Exatamente. precisa de se adaptar a isso, entendeu? Assim, se há 30 anos no livro trava fazendo epísio, agora não faz. Então tem que atualizar, tem que mudar, entendeu? Assim, então, isso é a qualificação de quem cuida, né? Deixa eu te E contar uma coisa interessante sobre isso, Emerson. Porque você chama advogado aqui e a gente fica achando que é só processo, né? Eu tenho muitas clientes que chegam aqui e que não têm nenhuma. A maior parte das minhas clientes, quando ela resolve processar um médico ou um hospital no qual ela sofreu violência obstétrica, o maior desejo delas é que isso não se repita com as outras mulheres, né? E como o processo judicial ele muitas vezes é muito frustrante, né? Ele é demorado, muitas vezes essa violência se repete, né? Nas contestações e no processo, na vivência do processo. Já faz um tempo aqui no escritório, já faz uns 4 anos que a gente também, em alguns casos, propõe mediações. E em muitas dessas mediações, o pleito das mulheres para esses profissionais e para esses hospitais que as violaram é que elas façam reciclagens, que sabe? legal. Então, muitas vezes, para evitar um processo judicial, a gente tem soluções de mediação, né, de composição desses conflitos, no qual a exigência das minhas clientes é que os hospitais e que as equipes passem por atualizações em evidências científicas, né, que façam cursos de parto humanizado e tudo mais. Nós estamos tendo uma recepção excelente, maravilhosa, muita Que coisa legal. bacana. Uma grande estratégia isso aí, Gabi. Eu gostei muito dessa estratégia aí. Eu acho que é a estratégia do diálogo, né? E não só do embate do conflito, né? Também pensar em estratégia de comunicação, de se aproximar, de ajudar na mudança, né? A gente aqui no Instituto faz muito isso pelas maternidades que a gente atua, né? Então a gente vai incentivando ou cobrando as mudanças, e as mudanças elas acontecem. Assim, tem uma maternidade aqui que eu pedi para tirar o box de vidro de dentro do banheiro, Aham. para caber a banheira de forma mais confortável e segura, até para um cuidado técnico de um pediatra e tal. Demorou 3 anos para tirar o box, mas tirou. Eu estou Aham. feliz, entendeu? Assim, tem uma maternidade que vai passar por uma reforma agora, uma grande maternidade. Eu estou super feliz. Eu perguntei, vai ter banheira de alvenaria e tal? Não, não vai não, vai ser banheira inflável. Eu falei, se tiver fora do banheiro, você já me ganhou. Já tá bom, Aham. entendeu? Assim, as mudanças vão acontecendo, mas a gente tem que exigir que elas aconteçam, né? Então, eu falei um pouquinho sobre isso aqui. A gente cobrar as mudanças das instalações, né? Sim, é um absurdo, É, né? Porque a RDC 36, né, tá fazendo aí uma década e você ainda tem maternidades, inclusive maternidades novas que foram reformadas, né? uhum, E não segundo as as recomendações, né? exigências da RDC Né? 36. E como a RDC. Mas, Gabi, eu vivo esse universo há muito tempo, né? Dentro do setor público e setor privado, né? Eu falo há algum tempo, assim, o setor público brasileiro, ele precisa de dar o exemplo também, entendeu? Assim, ele precisa de É. dar o exemplo. Como é que quem escreveu, quem normatiza a RDC 36, ele quer vir no hospital particular
da Zona Sul e cobrar determinados ajustes, sendo os quais ele não fez nenhum nas Sim. maternidades públicas. Isso é duro demais, entendeu? É. Assim, isso é duro demais, isso é feio demais, entendeu? Assim, espera um pouquinho, no seu hospital onde você gerencia, o Sim. pré-parto tem 10 mulheres? Com uma cortininha e você está aqui reclamando da minha suíte que está pequena, entendeu? Assim, isso são coisas que... Então, o serviço público brasileiro, ele é uma questão de imensa responsabilidade, assim, da gente mudar nos próximos anos, entendeu? Porque ele reflete uma coisa causa outra, entendeu? Assim, ele retroalimenta um olhar negativo em relação ao parto, né? E, Um olhar de vivências desrespeitosas, né? Eu não tenho dúvidas em afirmar, eu escrevi isso há 8 anos, um texto que eu reli agora, um parágrafo, falando que as maiores violências obstétricas que eu vi nos meus 20 anos não foi nas maternidades particulares por onde eu passei. Tem também, tem muitas, mas aonde eu vi com mais intensidade foi nas maternidades públicas por onde eu passei e que continuam, muitas delas, da mesma forma, entendeu? Assim, um sistema de saúde precário, subfinanciado, mal gerido, mal cuidado, né, expondo uma enormidade de mulheres. Não estou falando das minhas, as minhas que estão aqui sendo cuidadas na Cidade Jardim, essas são aham. muito poucas. Estou falando de 70% da população brasileira que tem bebês nas maternidades públicas pelo Brasil afora, entendeu? Assim, então, a luta é grande, entendeu? A luta é Grande. imensa, assim, tem muito caminho a seguir, né? A gente está apontando direções, mostrando que é possível mudar. Quando a gente olha para um local como o Instituto, pô, olha, é possível, entendeu? Assim, mas existe outras formas de ser possível. Outras formas mais Sim. econômicas, outras formas mais pensando na população em geral, né? Assim, e a gente não pode fechar os olhos para isso. Assim, o que a gente vê no serviço público brasileiro hoje é imaginar que tem maternidade em Belo Horizonte que as mulheres não têm direito a tomar anestesia, falando de anestesia, entendeu? Ah, não, é Assim, bizarro, né? O racismo estrutural, negras isso, vai aí, né? recebendo menos anestesia do que mulheres brancas, né? A gente Perfeito. vê coisas horríveis. Ainda, Emerson, que a sensação de violência que as mulheres sentem, ela está infinitamente menos ligada a instalações. Uma coisa Você impressionante, deixou né? isso claro aí, foi muito legal. Eu gostei muito de É, ouvir isso, sabe? Assim, a gente fica imaginando que o seguinte, que a humanização ela depende de grandes investimentos, né, de grandes verbas, de grandes reformas, de grandes mudanças, e isso não é verdade, não é. né? Ela diz Ô, respeito a Gabi, pessoas. isso. Então, Gabi, só para finalizar, você estava falando isso, né? Que a mudança está muito mais. O que você sente das mulheres, né? Muito mais na relação e na maneira que ela é cuidada ou a que ela se sente cuidada do que no aparato de estrutura física. Apesar que as adaptações das maternidades para uma assistência humanizada, ela é das adaptações para qualquer especialidade a mais simples e barata que existe. Um tomógrafo custa milhares de reais. Uma ressonância custa milhões de reais. Entendeu? Aparelho supermoderno, CTI neonatal, cada incubadora é muito caro. Uma diária de um bebê no CTI neonatal é caríssimo e o SUS oferece isso para as mulheres. As instalações para assistência humanizada ao parto, elas são simples e barata. Tá? Então, não tem justificativa, não tem papo, não dá para adaptar. É muito adaptável, né? Porque é privacidade, né? Um ambiente para que ela possa ficar com a família, espaço para o método natural de alívio da dor. Então, são adaptações muito simples, né? Super, muito simples. Agora, e assim, isso é inclusive científico, né? Por exemplo, o projeto Parto, que trabalha com a redução de número de cesáreas, né? Um projeto da ANS, o Hospital Albert Einstein, ele já comprovou
que as mudanças que você tem no tratamento das pessoas são infinitamente mais eficazes em termos de satisfação do que as de infraestrutura. Isso não é desculpa, obviamente, para que a gente não tenha alterações na estrutura, né? Porque a gente sabe, porque, poxa vida, né? A gente já merece que essas estruturas sejam alteradas, né? Como eu já disse, a legislação é velhíssima. Agora, de qualquer forma, não tem desculpa. Não é porque não tem banheira, sabe? Exato. Não é porque... Na verdade, é o seguinte, o que as mulheres querem é participar das decisões, né? Respeito. Não é por falta de banheira, é por falta de respeito, de autonomia, de voz, de carinho, de atenção, né? Eu estava falando que nessa maternidade pública onde eu trabalhei, onde eu comecei a minha vida, se falava muito isso, entre a diferença entre a tecnologia pesada, que é importante em determinadas especialidades, mas que na nossa especialidade o mais importante era a tecnologia leve, que é a relação entre os cuidadores, de uma forma geral, desde quem recebe, o porteiro, a enfermeira, a doula, a faxineira, o obstetra, com quem está sendo cuidado ali. Então, eu sempre achei isso muito... Isso está sempre na minha cabeça, assim, isso está impregnado lá no Instituto. Obviamente, devemos evoluir na estrutura também física de cuidado, mas ouvir de você isso, uma advogada que lida com processos de violência obstétrica, que você sente isso, o que mais talvez fere a mulher, exatamente isso, essa falta de autonomia ou esse desrespeito, às vezes com intervenções desnecessárias, a falta de diálogo, né? É muito legal ouvir isso, muito legal ouvir isso.